porque hoje eu vou dar lugar. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Aleluia, louvado seja Deus. Se a pessoa que estiver perto de você for daquele tipo de crente frio, da cara fechada, que não abre a boca, que não dá glória a Deus, sai de perto dele, irmão, porque frieza pega. Lamentavelmente pega. Fique perto do crente brasa viva, cheio da graça de Deus, do poder de Deus. Porque assim como frieza pega, o fogo de Deus também pega. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Quero ler a palavra de Deus do primeiro livro de Samuel. Louvado seja o Senhor. Primeiro livro de Samuel. Eu vou ler um texto conhecido da Bíblia e trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Preste atenção naquilo que vamos dizer. Deus tem algo especial para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. O que o sonoplasta puder fazer aí, por esse velho pregador, faça, porque a semana foi muito puxada. Estou quase sem voz já. O retorno está muito bom. Obrigado. Deus abençoe grandemente. Os dois maiores amigos do pregador são o Espírito Santo e o sonoplasta. Se o sonoplasta não ajudar, aí o Espírito Santo vai até impulsionar a gente, mas a gente morre antes de chegar no final. E sem som não vai, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou ler aqui o versículo de número 45 até o 47. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Quantos podem dar glória a Deus pela palavra? Queridos irmãos, Davi é um dos personagens mais importantes das páginas sagradas. Observe. O nome de Davi aparece pelo menos 1120 vezes em toda a Bíblia. É um dos nomes mais mencionados em todas as páginas sagradas. Davi é um personagem tão importante que até o próprio Jesus é chamado de filho de Davi, louvado seja Deus. Portanto, quando nós olhamos para Davi, estamos olhando para um personagem que marcou a história sagrada e que até hoje a sua história é um exemplo inspirador para todas as gerações. Para vocês, e a grande maioria aqui são dalmatelos, são jovens, moças e rapazes. Para vocês que estão nessa idade, entre 15 e 20 anos de idade, Davi certamente é um exemplo muito inspirador. E eu vou explicar por quê. Basta nós voltarmos para a origem de Davi. Alguém pode pensar que Davi nasceu em berço de ouro, porque Davi foi rei de Israel. E não apenas foi rei de Israel, mas Davi foi o mais importante rei da história de Israel. O nome de Davi ficou marcado em toda a história do povo de Israel como o maior de todos os reis que aquela nação possuiu. Davi foi um homem muito importante no cenário político naquela época, mas Davi também foi um guerreiro muito valente. Davi era um jovem que começou sua carreira como se destacando nas páginas sagradas, ainda muito moço, talvez com 17 anos de idade aproximadamente, 17, 20 anos no máximo, mas que galgou uma notoriedade muito grande, passou a ser temido, respeitado por todos os inimigos do povo de Israel, porque na verdade Davi se tornou um guerreiro vitorioso. A palavra de Deus diz que Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia, louvado seja o Senhor. Portanto, Davi, quando empunhava a sua espada, o Senhor nosso Deus entrava com ele na guerra e ele saía vitorioso para a glória do nome do Senhor Jesus.
Davi, amados e queridos jovens, ele se tornou salmista, se tornou o mais célebre representante da poesia hebraica. Através dos salmos de louvor e adoração a Deus, Davi mostrava o seu lado poético. E eu acho Davi muito interessante, porque Davi tinha não apenas um lado guerreiro, um lado valente quando ia para a guerra, para a batalha, e ele era tão valente na batalha que ele inspirava as tropas de Israel, de maneira que surgiu no meio dos exércitos de Israel um grupamento de elite chamados de Giborim em hebraico, que quer dizer valentes de Davi. Eram homens valentes, homens que não tinham medo de nada, de absolutamente nada. Inclusive a Bíblia diz que esses homens não temiam nada. E quem era o exemplo inspirador para toda a coragem desses homens? Era o rei Davi. Portanto, Davi tinha esse lado guerreiro, mas Davi também tinha um lado emocional. Davi tinha um lado delicado, um lado sensível. Davi era um poeta, e quando ele escrevia, inspirado pelo Espírito Santo, e compunha os salmos, você então via nas palavras de Davi todo esse lado espiritual, essa sensibilidade poética que ele tinha. E eu costumo dizer que quando precisava dedilhar uma harpa, Davi estava pronto. E a harpa é um instrumento delicado, só toca a harpa quem tem a mão leve, os dedos delicados. Mas o mesmo Davi que tocava a harpa era o mesmo que, quando necessário, pegava a funda e derrubava o gigante na pedrada. Louvado seja Deus, para mostrar que ele estava preparado e habilitado para aquilo que Deus o havia chamado aqui nesta terra. Mas quando você olha para os primórdios da história de Davi, você percebe que Davi não veio de berço de ouro, não veio de família rica, e nem muito menos foi favorecido pela história. Muito pelo contrário, quando você olha para Davi, você descobre que ele nasceu em uma pequena aldeia chamada Belém. Davi era belemita, havia nascido nesta pequena aldeia agrícola que ficava mais ou menos 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Era uma aldeia simples de camponeses pobres que viviam das suas plantações, do gado que criavam, das plantações de trigo, de cevada, da pecuária, da agricultura que eles cultivavam para a sua própria subsistência. Portanto, era um povo pobre. Davi então nasce numa vila, num povoado, num pequeno vilarejo que na época não tinha mais do que 2.000 pessoas morando lá. Além disso, Davi vem de uma família pobre. A família de Davi não era rica, pelo contrário, era uma família pobre. Ele inclusive chega a dizer isso no texto sagrado: quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que eu possa me tornar genro do rei, quando foi proposto a ele casamento com o filho de Saul. Observe, queridos irmãos, que ele próprio reconhece no texto sagrado que ele era homem pobre e desprezível. Portanto, Davi vem de uma linhagem pobre. A família era simples, humilde, morava em uma vila, em um povoado pequeno, um povoado agrícola, onde as pessoas que ali viviam do seu próprio trabalho braçal, na lavoura, na pecuária, para escapar, para sobreviver, para conseguir arrumar o que comer. Davi, portanto, querido irmão, era um anônimo, era um dentre os milhares de jovens pobres que viviam em Judá. Davi, queridos irmãos, era aquele que ninguém se debruçaria para escrever a sua história, ninguém ocuparia tempo escrevendo sua biografia, porque se tratava de um jovem como qualquer outro. Além de tudo, para piorar a situação de Davi, ele era o caçula da casa, e naquela época, ser caçula na família era diferente de hoje. Hoje o caçula é mimado, hoje o caçula é o preferido, hoje o caçula é o protegido, porque é o mais novo, é o pequeno da casa, e geralmente o pai e a mãe mimam de um modo muito especial aquele filho caçula, o filho mais novo, o filho mais moço. Mas naquela época não, o sistema familiar era patriarcal, e quando o sistema familiar patriarcal começou a entrar em vigor ali em toda a Palestina, em todo o Oriente Médio, isso significava dizer que a ordem de importância do filho era de acordo com o nascimento. O pai era o patriarca da família, o líder da casa, que julgava até questões morais, espirituais, sociais no seio da sua família. O filho mais velho, primogênito, primeiro nascido na casa, era considerado o herdeiro direto e legítimo de todos os bens do seu pai, e exercia liderança sobre todos os outros irmãos. E à medida
que ia caindo a idade do filho, ia caindo a importância dele na família, de maneira que Davi ainda teve o azar de ser o caçula da casa, o 8º filho de Jessé. Agora escuta isso como é interessante. Para Davi se tornar alguém na vida, para Davi ter uma chance de aparecer na vida, Davi tinha que esperar os seus 7 irmãos morrerem para poder chegar a vez dele, porque ele é o último da fila, e estava lá no finalzinho. Mas escuta, uma coisa interessante acontece. O Deus do céu, a quem nós servimos e adoramos aqui nesta noite, lá no alto da sua soberania, lá no seu trono de glória, ele olha para a pequena aldeia de Belém, e ele então incomoda um profeta chamado Samuel, e diz a ele: Samuel, enche o chifre de azeite e vem, eu me provi de um rei para Israel. Louvado e exaltado seja Deus. Davi não sabia, mas Deus ia mudar a sua vida para sempre. Davi não sabia, mas Deus havia falado ao profeta para ir à casa de Jessé, a casa de seu pai, porque de entre os filhos de Jessé, um deles seria o novo rei de Israel. Agora escuta, Davi era pastor de ovelha. Esse serviço era deixado com os servos da casa e com o filho caçula, porque era um serviço para as pessoas que estavam nas mais baixas posições. Davi era o último da fila, era o mais novo da casa, está no campo apacentando o rebanho, cuidando dos rebanhos da família, tão importantes para a subsistência daquela casa. Mas Deus lá na glória está planejando coisa nova para a vida de Davi. Deus lá na glória vai arrancar aquele moço do anonimato e vai projetá-lo para que ele se torne um dos nomes mais conhecidos de toda a história sagrada. Aquele moço anônimo, pobre, de família humilde e de um vilarejo sem importância, haveria de se tornar o maior rei da história de Israel. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você não sabe o que Deus tem planejado para a tua vida, portanto fique preparado, porque há surpresas de Deus reservadas para mim e para você. Quando você menos esperar, o céu se move e algo muda aqui na terra. Quem está entendendo, diga glória ao Deus do céu nessa noite. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. Jessé recebe o profeta em sua casa chamado Samuel. Samuel chega na casa, o chifre de azeite estava ali do lado. Ele fora àquela casa para ungir um dos filhos de Jessé como novo rei sobre Israel. Nem Samuel sabia quem era, Deus não havia dito ainda quem era. Deus só haveria de dizer na hora, no momento em que houvesse de acontecer a unção, é que Deus então revelaria para Samuel quem era aquele filho. Mas no versículo 3 do capítulo 16, você vai observar algo que Deus falou para Samuel e que Samuel acabou esquecendo depois. O que foi, pastor, que Deus disse para Samuel? No versículo 3 do capítulo 16, Deus diz assim para Samuel: quem eu mandar tu ungir, tu ungirás. Louvado seja Deus. Vou repetir: quem eu mandar tu ungir, tu ungirás. Sabe o que Deus estava dizendo para Samuel? Ei Samuel, quem vai escolher sou eu, Samuel. A escolha é minha, a decisão é minha. Eu é quem vou dizer quem é que vai ser ungido, porque sou eu que escolho. Quando eu escolho, eu garanto. Eu não escolho errado, eu não me engano, eu não me equivoco. Portanto, não questione as escolhas feitas pelo Deus do céu. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Alguém às vezes quer criticar: ah, fulano de tal não devia estar lá, ah, ele é feio, ah, ele é muito baixo, ele é muito alto, ele é muito magro, ele é muito gordo, ele fala assim, ele fala desse jeito, e fica tentando criticar a quem Deus escolheu. Ele criticar a boca para não pecar. O Deus da glória não precisa da tua opinião para escolher ninguém na obra dele. Ele levanta quem ele quer, ele faz do jeito que ele quer. A obra é dele, o poder é dele, a glória pertence a ele. Quem entendeu de glória a ele? De glória a ele, levante a mão. Aleluia. Levante a mão para adorar o nome dele nessa noite.
O Espírito Santo está dizendo para você, ainda que você esteja no anonimato, ainda que você esteja num pequeno povoado, ainda que você esteja numa família pobre, ainda que você ache que não pode, que não tem, que não vai, que não consegue, que não tem espaço nem oportunidade para você na vida, o teu Deus está te dizendo nessa noite: se eu quiser fazer, eu faço. Tu não pode, mas eu posso. Tu não tem, mas eu tenho. Tu não vai, mas eu te levo. Tu não tem força, mas eu te fortaleço. Tu não sabe de nada, mas eu te ensino. Tu não é nada, mas eu sou tudo na tua vida. Tu é homem, eu sou Deus. Tu és servo, eu sou Senhor. Eu posso todas as coisas. Assim diz o Deus do céu e da terra. Recebe esta palavra. Meu Deus, fecha os olhos e começa a lembrar de onde Ele te tirou. Começa a lembrar de onde Ele te tirou. Começa a lembrar de onde Ele te tirou. Você não era para estar aqui. Não era para você estar aqui. A depressão era para ter te matado. A doença era para ter te consumido. Este mundo era para ter te engolido. Satanás teria te devorado vivo. Mas Ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão. Ele te preservou. Ele te conservou. E Ele está dizendo para você nesta noite: aleluia! Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa casa. Eu sinto uma graça poderosa de Deus aqui nessa casa. Se você está sentindo, vai dando glória, meu irmão. Vai adorando. Vai adorando. Aleluia, aleluia. Se você é daquele que crê que enquanto a palavra é pregada, o Espírito Santo age, trazendo cura, fazendo maravilha, operando milagre, então vai glorificando e adorando a Ele, sentindo a glória que está na casa. Deus está nesse lugar. Deus, vai restaurando vidas aqui, Senhor, vai tocando em corações aqui, Senhor, vai levantando vidas aqui, meu Pai, vai levantando jovens. Tem jovens, Senhor, que veio para uma dela com o coração cheio de esperança, de que alguma coisa que ia mudar na vida dele. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, entra com milagre agora, entra com mudança agora. O Senhor é quem escolhe, é quem faz, é quem tem, é quem pode, é quem levanta. Usa este jovem. Só quem está recebendo adora, só quem está recebendo glorifica o Deus do céu. Aleluia. Deus maravilhoso. Samuel chega à casa de Jessé. Eliabe é colocado de pé na frente de Samuel. Era o filho mais velho, era o herdeiro da casa, era o primogênito, portanto era o legítimo sucessor de Jessé quando aquele velho viesse a falecer. Era Eliabe que assumiria o comando da casa e o patriarcado da família. Eliabe, além disso, era guerreiro, era soldado dos exércitos de Saul, era treinado na academia militar de Israel, era um homem alto, forte, de compleição física avantajada, cara de mal, cara de soldado. Quando Samuel olha para aquela pinta toda, para aquela aparência toda, Samuel conjectura na sua alma: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Tem que ser ele. Olha a altura, olha a força, olha a cara desse homem. Quando esse homem se colocar na frente do exército, todo mundo respeita. Samuel foi levantando com chifre de azeite para ungir Eliabe, quando lá no céu Deus brada dizendo: Samuel, tu esqueceu do que eu falei lá no versículo 3? Não é quem tu vai escolher, quem vai escolher sou eu. Quem eu mandar tu ungir, tu ungirá. Ei, Samuel, não atendes para a aparência de Eliabe, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Escuta, Samuel, para tu aprender e nunca mais esquecer: eu não vejo como o homem vê. Vocês só olham casca, só olham por fora,
só olham a aparência. Agora esses olhos de fogo, os olhos do Deus do céu, eles penetram no mais profundo e íntimo da alma e eles veem o coração. A palavra de Deus queimando aqui na minha alma para te entregar hoje nessa noite. Alguém não te vê, alguém não te reconhece, alguém não vê em ti nenhum talento, alguém não te aplaude, alguém até te critica, joga pedra, porque a tua aparência não condiz muitas vezes com as coisas grandes que Deus vai fazer na tua vida. Alguém está te desprezando pela tua aparência, alguém está se enganando apenas com a casca, mas o Deus do céu está dizendo: eu conheço a tua vida, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua sinceridade, eu conheço o teu choro na madrugada, eu conheço as aspirações da tua alma, eu conheço as recâmaras mais secretas do íntimo do teu coração. Ei, crente, o Deus a quem tu serve conhece até a palavra que tu vai dizer antes que ela saia da tua boca. Quem pode dar glória a Ele? Quem pode adorar? É por isso que eu estou aqui nessa noite. Com 14 anos de idade eu era um jovem depressivo, no meio de uma família problemática, pensando em tirar a própria vida. Não via um palmo de futuro na frente do meu nariz, andava desesperançoso, sem saber o que fazer da vida, esquecido, abandonado, no meio de uma família complicadíssima, vendo os meus pais se degladiarem em brigas quase que diariamente, e aquilo matando e torturando a minha alma. Eu pensei que não teria futuro, eu pensei que não teria vida para frente, mas sabe o que aconteceu? Ele estendeu a sua mão para mim. Quem pode adorar esse Deus nessa noite? Quando Ele entra na nossa vida, a coisa muda. Quando Ele entra na nossa história, a coisa muda. Quando Ele entra no nosso ambiente, a coisa muda. Ele vai dando glória, vai adorando ao Deus do céu nesta noite. Ele está entrando nesta causa hoje. Aleluia. Eliabe sai, vem Abinadab, o segundo filho, pela ordem. O Senhor diz não. O terceiro chega, o Samar, o Senhor diz não. O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo são colocados diante de Samuel, e para todos eles Deus diz um sonoro não, não, não. Não é esse que eu quero, não é esse que eu quero, esse eu também não quero. E foi dizendo não. Foram 7 nãos dentro da casa de Jessé. Samuel olha para um lado e para o outro, não vê mais nenhum filho. Samuel começa a se preocupar: meu Deus, será que eu errei de casa? Será que era outro Jessé? Aí ele chega para Jessé e diz assim: Jessé, acabaram-se os teus filhos, terminou, só são esses 7. Porque se tiver terminado, então Deus se enganou, porque Ele mandou eu vir aqui ungir um rei para Israel, e como é que os 7 passam? E Deus diz não. Aí Jessé conjecturou, talvez deu um sorriso no rosto, olhou para Samuel e disse: ainda falta um, louvado seja Deus. Ainda tem um, Samuel. Eu nem convidei para a reunião, porque é o caçula da casa. Quem é que vai imaginar que o caçula vai ser ungido rei de Israel? Ele está lá no campo apacentando os rebanhos. É o menorzinho da casa, é o caçula de Jessé, o queridinho da família, o mais amado pelo papai. Ele está lá no campo cuidando daquelas ovelhinhas que são tão importantes para a subsistência da família. Aí Jessé ouve de Samuel a frase dizendo: manda chamar o menino. Aleluia, aleluia, Deus.
Para alguém aqui nessa noite, Deus está dizendo: eu estou mandando chamar o menino. O menino vai furar a fila. O menino vai passar na frente. Porque o dono da fila sou eu, assim diz o Senhor. Eu exalto quem eu quero e abato quem eu quero. Quem acha que é o primeiro, eu ponho em derradeiro. Quem está no final da fila, eu peço licença para quem está na frente e coloco quem eu quiser, aonde eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu sou o Senhor. Deus está falando contigo nessa noite, está dizendo: eu vou mandar chamar o menino. Louvado seja Deus. Aleluia. Você se acha muito incapaz, muito pequeno, muito frágil. Você se acha incompetente, insuficiente, incapaz em todas as áreas da vida. O Deus do céu está dizendo: é com esse tipo de vaso que eu gosto de lidar. Tem vários tipos de vaso. Tem aqueles vasos de concreto. Lá em casa, em Presidente Dutra, tem uns vasos desses. Quando eu me mudei para Bacabal, eu orei dizendo: Deus, que a minha esposa não queira levar esses vasos, porque além de grandes, são pesados. Pense nos vasos ruins de você mexer com ele. Pesadão demais, grandão demais, toma espaço demais. É um monte de gente para carregar um troço daquele. Tem gente que é desse jeito na igreja. É um vaso grande, de concreto, pesado, ocupa muito espaço, exige a atenção de muita gente para poder carregar ele para lá e para cá. Esse tipo de vaso, Jeová não gosta de lidar. Jeová gosta de vaso pequeno. O vaso pequeno você tira daqui. Não ficou muito legal aqui, eu vou botar para cá. Ah, mas eu não gostei dele aqui também. Agora eu vou esconder ele um pouquinho. Daqui a pouco eu quero colocar ele em evidência. Eu coloco porque ele é pequeno, ele cabe em todo lugar. Ele é fácil de carregar. E além de tudo, ele é de barro. E por ser de barro não tem valor nele próprio, porque barro não vale nada. Sabe qual o valor do vaso pequeno, vaso de barro? São os tesouros do céu que estão dentro dele. Com esse tipo de vaso, Deus gosta de usar, Deus gosta de lidar. Se você se acha pequeno, se você se acha de barro, se você se acha incapaz, se você se acha insuficiente, Deus está dizendo para ti nesta noite: é você que eu quero usar. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui que Deus quer usar? Levante a mão e dê glória a Deus. Diga: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, meu Deus, faz de mim um vaso pequeno. Se eu estiver muito grande, Senhor, me quebra e me faz de novo. Se eu estiver deformado, me põe na roda. E pode me apertar, desamassar o barro e fazer de novo. Ah, que coisa linda. É quando Deus pega o vaso, desfaz e põe na roda. E aí a roda começa a girar. E aí o oleiro começa a deslizar as mãos habilmente no barro. E aquele barro que não tinha forma e não servia para nada, daqui a pouco está um vaso lindo nas mãos. Levante a mão comigo nessa noite, em nome de Jesus. Tem gente aqui nessa noite que está precisando voltar para a roda do oleiro. Tem gente aqui nessa noite que está precisando ser amassado e ser feito de novo. Tem gente aqui nessa noite que o oleiro vai ter que quebrar, porque o vaso está defeituoso, o vaso não está do jeito que ele quer. Diga assim nessa noite: oleiro, me quebra, me quebra. Oleiro, eu estou aqui nessa noite para ser feito, para ser refeito. Me coloca de novo na roda. Pode fazer a roda girar e pode me levantar de novo da maneira como tu quiser. Ai meu Deus, quem está entendendo vai dando glória a Ele nessa noite. Manda chamar o menino. E ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Aí eu conjecturo que alguém chegou aonde Davi mandaram te chamar. O que foi? A reunião acabou? Não acabou não. É porque mandaram te chamar. Ainda está todo mundo em pé esperando. Diz que só senta quando tu chegar. Mas papai disse que a reunião era só de gente grande. Papai disse que a reunião era só dos filhos mais velhos. Mandou eu ficar aqui no campo. Eu nem fui autorizado aí. Pois é, mas mandaram chamar e foi o profeta que disse que era para chamar o menino. E o menino da casa é tu.
E eu conjecturo, Davi se levanta e vai obediente, em obediência à ordem que havia chegado, porque era um jovem obediente. E eu fico pensando que Davi passou pela cabeça dele quando ele ia no caminho do campo até chegar na sua casa. Ele não imaginava, meus irmãos, o que Deus tinha preparado para ele. Eu acho lindo isso, porque na nossa vida a gente está aqui vivendo nesse plano físico, material, terreno, visível, aonde os olhos veem, e aquilo que você vê, você apalpa, pega, sente. Mas tem coisa que acontece no mundo espiritual que você não está vendo. E é no mundo espiritual aonde as peças são movidas, aonde Deus faz coisas extraordinárias. E quando você pensa que não, as cortinas se abrem e Deus revela aquilo que Ele já tinha preparado lá na eternidade, do alto da sua soberania. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez tu está vivendo uma situação que você olha para um lado e para o outro e diz: meu Deus, parece que só piora, parece que não melhora. É aquela velha história, parece que quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Ele fica tranquilo, crente, Deus está mexendo nos bastidores espirituais. O Espírito Santo me fala nesta noite que Ele está movendo peças nos bastidores espirituais, e você não está sabendo o que Ele está fazendo. Mas nos próximos dias coisas novas vão acontecer na tua vida. Nos próximos dias tem novidade de Deus chegando para a tua vida. Ei, aguarda. Vai chegar algo pelo teu WhatsApp que vai te surpreender. Vai chegar algo pelo teu telefone que você vai ficar surpreso, vai ficar perplexo e vai glorificar a Deus dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem está recebendo, diga glória a Deus nessa noite. Receba, porque Deus está na casa. Receba, porque Ele está no ambiente. Davi vem de lá para cá. E quando Davi chega na porta da casa, eu imagino o coração de Davi já a mil, pensando: meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que é uma repreensão do meu pai? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que é alguma missão nova que meu pai tem para mim realizar? Eu não sei o que é, mas vou entrar. Seja o que for, eu vou entrar. E quando Davi coloca o pé dentro da casa e passa pelo portal da casa e se coloca naquela sala aonde o profeta estava, com Jessé o Belemita e com os 7 irmãos de Davi, aí o céu se rasga e Deus brada lá de cima dizendo: Samuel, levanta e unge. É Ele, é Ele, é Ele. O novo rei de Israel acaba de chegar no recinto. O novo rei de Israel acaba de adentrar a casa. Pode levantar e ungir. É Ele. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? O Deus das escolhas improváveis, o Deus que não escolhe quem eu escolheria. Eu não escolheria Davi, eu não escolheria Pedro para ser pastor, eu não levaria Pedro ao ministério. Um homem que negou Jesus 3 vezes de graça, eu não levaria. E duvido que algum dos pastores aqui teria coragem de levar, sabendo uma história dessa. O sujeito negou Jesus e a gente teria coragem de chegar na convenção dizendo: eu quero apresentar esse pastor aqui que negou Jesus para ser pastor. Ninguém ia fazer isso. Jesus vai até ele, olha dentro do olho dele e diz: Juliano, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aleluia! Então apacenta as minhas ovelhas. Quem consagrou Pedro a pastor foi Jesus. Aí eu vou questionar, eu vou dizer que Jesus se enganou, eu vou dizer que Jesus estava errado. Eu não consagraria, mas ele consagrou, louvado seja Deus. Eu não escolheria Davi porque era o menor da casa, mas ele escolheu. Eu não
escolheria Paulo para ser apóstolo dos gentios? Um homem violento daquele, que matava crente, batia em crente, arrastava mulheres e crianças pelas ruas, encarcerava, jogava na prisão e se levantava com fúria contra a noiva do Cordeiro. Quem é que escolheria um homem daquele para ser pastor, para ser apóstolo? Nenhum de nós escolheria. E exatamente por isso Ananias questionou Jesus no sonho, na visão. Senhor, eu tenho ouvido de muitos aí que esse Senhor está vindo para cá para prender crente, matar crente. Ele está querendo implantar um núcleo de perseguição ao evangelho aqui em Damasco. Era como se Ananias estivesse dizendo assim: Senhor, se esse homem está cego, deixa ele cego. Esse homem é perigoso demais. Talvez ele cego agora, ele se aquieta e para de perseguir a tua igreja. Era como se Ananias estivesse dizendo assim: Senhor, Saulo não presta, Saulo é violento, Saulo é mau, Saulo não merece estar no nosso meio, Saulo é perseguidor. Aí eu conjecturo que Jesus interrompe Ananias, diz assim: Ananias, eu não quero saber o que Saulo é para ti. Para ti pode não prestar, para ti pode não valer nada, para ti pode não merecer uma chance, para ti devia estar fora da igreja, para ti devia ter morrido, para ti devia permanecer cego. Eu não quero saber o que ele é para ti. Agora escuta o que ele é para mim. Para mim, ele é vaso escolhido. Para mim, Ananias, ele é vaso escolhido. E ele vai levar o meu nome perante os judeus, perante o meu povo de Israel, perante os gentios, perante reis. Ei, Ananias, mas fica tranquilo, Ananias, eu sei que tu está agoniado porque ele fez a minha igreja sofrer, e tu está preocupado porque tu queria vingança, né, Ananias? Fica tranquilo. Se você se considera alguém que Deus jamais escolheria, eu quero dizer nessa noite, os olhos de Deus estão procurando você aqui dentro dessa casa. Deus está procurando os improváveis. Deus está procurando aqueles que ninguém escolheria. Deus está procurando os menores. Deus está procurando os mais fracos. Deus está procurando os mais incapazes. Deus está procurando os mais vazios de si mesmo, porque o poder é dele, a excelência da glória pertence a ele. Ele não quer gente que queira aparecer pela sua própria capacidade. Ele quer gente que se esvazia e que diz: Senhor, me enche. Feche os olhos comigo nessa noite, meu amado irmão. O Davi que estava diante do gigante, dizendo para ele: tu vens a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Escuta, Golias, hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão. Eu vou te ferir, eu vou arrancar tua cabeça, e os corpos dos arraiais, do arraial dos filisteus, eu vou entregar para os animais da terra, do campo. E saberá toda esta nação que há Deus em Israel. Tem mais uma, Golias. Toda esta multidão vai saber que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Agora escuta, um menino com 17 anos, caçula da casa, que não era soldado, era pastor de ovelha, que não tinha físico avantajado, porque não havia sido treinado para ser soldado, para estar no campo. Um menino está na frente de um homem de 3 metros de altura, um verdadeiro tanque de guerra, uma máquina de guerra que era Golias, guerreiro desde a sua mocidade. Só a jaqueta que Golias usava para proteger o seu tronco contra os ataques do inimigo era uma couraça que pesava aproximadamente 60 quilos. Agora imagina, pastores, alguém que vai para a guerra, só o terno dele, só a jaqueta pesa 60 quilos. O homem mais duro aqui de Porto Rico, se botar 60 quilos em cima dele,
ele já sai procurando um lugar para jogar no chão. Ele pode até caminhar, andar um pouco, mas ligeirinho ele está caçando um lugar para jogar fora aquele peso, porque